A inflação nos Estados Unidos fica estável em julho a 2,7% nos últimos 12 meses. Já o dólar comercial fechou hoje abaixo dos R$ 5,40, o valor mais baixo desde junho de 2024. Então, direto agora para Miami, conversar com o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves, sempre muito bem-vindo. Tudo bem, Will? Boa noite para você. Começo já perguntando sobre a inflação. Hoje tivemos dados da inflação também no Brasil, mas a leitura que é feita aí nos Estados Unidos e a interferência disso, no caso aqui no Brasil, no mercado de câmbio, não é isso? Boa noite. Boa noite, Thiago. É sempre um prazer estar falando contigo. De fato, a gente teve uma notícia que foi bem recebida pelo mercado financeiro aqui nos Estados Unidos, tá? O índice de inflação, ele não voltou para a meta estabelecida pelo Fed. Agora, ele veio abaixo daquilo que o mercado estava esperando no seu índice cheio, como a gente fala. Já quando você olha o núcleo, que exclui preço de alimento e energia, que flutuam bastante, ele ficou um pouco acima. A verdade é que o que ajudou bastante nesse dado de inflação foi o preço da gasolina, que aqui, quando o petróleo cai, você sente logo na bomba. O galão de gasolina ficou mais baixo, né? Ficou mais barato. E aí, consequentemente, ajudou aí a inflação. E esse dado mais brando de inflação, ou pelo menos aquém daquilo que o mercado estava esperando, reforçou as apostas de cortes de juros e aí, consequentemente, isso foi bem recebido pelo mercado financeiro. A gente viu a Bolsa Americana atingir nova máxima histórica. Então, ativos de risco performaram bem no mundo inteiro e isso ajudou, inclusive, o real, a moeda brasileira. Falando sobre o real aqui, a reação, né, de hoje, você também trabalha nos Estados Unidos com os brasileiros que investem em dólar, né? Aqui, a gente pode falar que há alguma tendência para os próximos dias, meses, ou não tem como prever mercado de câmbio como sempre? Pelo seu sorriso, eu já sei a resposta, Will. Já quero me fazer passar vergonha aqui na frente de vocês, mas é que é muito difícil realmente, especialmente neste curto prazo. Agora, a gente tem tido dois vetores favoráveis, a meu ver, para o real. Primeiro é esse humor do mercado favorável a ativos de risco, Bolsa Americana novamente, que eu falei, batendo o máximo, então outras moedas emergentes estão performando também bem. E o segundo ponto é que no Brasil você tem uma taxa de juros que ela permanece bastante elevada. Essa taxa, a Selic bastante alta, gera um diferencial de juros frente à taxa de juros americana, que se espera que venha a cair na próxima reunião em setembro. Esse diferencial ele é bastante elevado. E aí isso acaba incentivando investidores estrangeiros a tomar o risco de investir no Brasil, sobre todos os aspectos que a gente tem de risco na nossa economia. Então, e isso deve permanecer pelas próximas semanas e próximos meses. Se fala em algum corte de juros no Brasil somente ano que vem. Se fala em corte de juros aqui nos Estados Unidos já em setembro. Então, esse diferencial de juros deve se manter ajudando a moeda brasileira nos próximos meses. Quero saber do radar do tarifaço. Você, brasileiro que mora nos Estados Unidos, de que forma as sanções do governo americano em relação ao Brasil, não só, né, na economia, mas também as retaliações ao Supremo, de que forma isso chama atenção ou continua passando praticamente ileso, pelo menos da média da opinião pública nos Estados Unidos, viu? Pois é, a verdade é que, se tratando de Brasil, o Brasil foi um dos países mais tarifados, né, em todo o mundo. Tem o mapa das tarifas, você vê como as tarifas contra o Brasil foram muito elevadas. Mas a verdade é que 1,3%, para ser mais exato, por cento das importações americanas vem do Brasil. E quando você expurga, né, esses itens que foram retirados, né, dessa pauta tarifária, a importância fica ainda menor. Então, teve até o episódio aí essa semana, né, o ministro Fernando Haddad falou que ia falar com o Scott Bessent, o secretário de Tesouro americano, isso não acabou acontecendo, desmarcou, ficou um disse que me disse, porque isso mostra que, de fato, o Brasil, infelizmente, não é uma prioridade aqui para os Estados Unidos. Primeiro tem que negociar o trade deal com a China. Fala-se em postergação, né, desse trade deal, dessa relação de tarifas para a China. Isso é bem mais relevante. Infelizmente, o Brasil tem menos relevância. E para o Brasil também acaba que o impacto econômico das tarifas acabou sendo menor do que inicialmente previsto. A economia brasileira ela é bastante fechada, isso é um problema, atrasa o nosso crescimento a longo prazo,
Mas agora, nesse curto prazo, acabou sendo positivo ser mais fechado, depender menos do comércio com o exterior, em especial depender menos do comércio com os Estados Unidos, e eu falo isso em contexto geral, obviamente que para setores o impacto ele é diferenciado, ele é mais sentido em alguns setores da economia brasileira. O tarifaço não entrou em vigor menos de uma semana. Imagino que aí ainda é muito cedo para se sentir ou se medir qualquer tipo de efeito de preço de produto do Brasil que talvez deixe de entrar aí ou que chegue mais caro por aí, não é isso? Não, sem dúvida. Você viu um leve impacto em alguns itens na inflação, que foram móveis, vestuário e beleza, né? Produtos de beleza. Então, esses três vetores ali, você até viu um impacto na inflação, mas obviamente que eles entram aí entre outros componentes da inflação, e eles sozinhos acabaram não fazendo tanto o impacto de uma inflação muito forte aqui nos Estados Unidos. Ok, Will Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, pela sua atenção, volto sempre. Obrigado, boa noite a todos.